Boa noite para quem já está na sala. Você é moderadora, a gente vai esperar o horário certinho para dar início, certo? Boa noite. Boa noite, obrigada. Meu microfone tá funcionando? Tá certinho? Tá sim, te ouço bem. Obrigada. Bom, pessoal, boa noite. Vamos respeitar a pontualidade aqui, né? E começar os nossos trabalhos. É, Eu vou ser a moderadora de vocês essa noite. Espero que vocês estejam me escutando bem. Meu nome é Juliana. A gente vai começar hoje com o trabalho Avaliação da Qualidade em Serviços do Transporte Universitário da Universidade Federal Fluminense com o emprego do modelo ServQual. Oi, pessoal, boa noite. Karina, você vai ter 15 minutos para apresentar, tá? Com 5 minutos para perguntas, faltando 3 minutos para acabar o seu tempo, eu sinalizo. Tá bem. Deixa só eu colocar aqui. Vocês estão vendo o PowerPoint? Sim, Então tá bom. Bom, gente, boa noite. Eu me chamo Karina, vou apresentar o trabalho de avaliação de qualidade em serviços de transporte universitário.
Foi um estudo que a gente fez a partir aqui do transporte universitário da UF. Esse, esse trabalho, eita, foi tudo agora. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, eu sou doutoranda em antropologia, mas também faço uma graduação em empreendedorismo e gestão na UF, pelo Luiz Fernando e pelo Josué Jesus, que são mestres em gestão e estratégia na UFRJ, e pelo professor Fábio, que juntou nós três, né, que estávamos pesquisando aí qualidade de serviços e melhoria de processo. Então, apresentar um pouco da UF para vocês. A nossa universidade, ela fica sediada, né, a grande parte dela na cidade de Niterói, onde ela nasceu em 1965, mas ela possui 10 campos no estado do Rio de Janeiro e um em Oriximiná. A gente está tratando especificamente do transporte universitário no município de Niterói, que é onde ficam concentrados os maiores números de cursos, de alunos e de campi, e onde também a gente tem essa vista linda aqui, né, que cerca os principais campos da universidade aqui na cidade, e onde temos são três rotas, né, e dois transportes. Uma rota que ela tem uma rota um pouco mais expandida e acaba abrangendo, indo mais longe, né, ela vira duas rotas dentro de uma em determinados horários. O transporte universitário, ele é uma política de assistência estudantil, né? Ele vem, então, no bojo das legislações que vão garantir as condições de assistência e permanência dos jovens, né? Dos estudantes na educação de ensino superior pública federal. E a gente tem dois tipos de transporte. Um que faz o transporte de campo, que normalmente são esses amarelinhos que foram reformados durante a pandemia, onde eles vão levar os alunos para fazer o campo. E a gente tem também esse branquinho, que é o que circula entre os campos da cidade, que vai ser o nosso objeto de estudo. Quem anda nesse ônibus branco são as pessoas que transitam entre os campos da cidade de Niterói, especificamente. Para ingressar nesse serviço, utilizar esse serviço, você precisa ser aluno, você precisa ter matrícula da universidade. Então, a gente olhou para esse serviço, né, e começou a pensar, então, qual que são as percepções dos usuários desse serviço de transporte na cidade de Niterói, como é que a gente pode avaliar? E a gente chegou aí, então, no modelo ServiQual, que era o modelo que o Luiz Falcão estava utilizando e que utilizou para fazer a dissertação dele, fazendo a avaliação das incubadoras, né, da percepção da qualidade nas incubadoras também nesse meio universitário. Então, enquanto metodologia, nós fizemos primeiro um levantamento bibliográfico das produções sobre avaliação de qualidade e qualidade de serviços nas universidades, e também em transportes. Então, a gente encontrou muita pesquisa, sobretudo aqui na América Latina, pesquisas que falavam sobre restaurante universitário, projeto de extensão, atendimento de secretaria, qualidade de aula e também transporte público municipal. Mas a gente não encontrou nada sobre transporte universitário, e isso fez a gente começar, então, a formular algumas perguntas e mapear alguns processos para a realização da pesquisa. Em seguida, nós fizemos uma pesquisa documental e entrevistas com os gestores para entender o funcionamento, né, estrutural desse serviço, as funções, o que era cargo da universidade, o que não era. Então, nós descobrimos que o veículo é da universidade, mas os motoristas são terceirizados, ou seja, não são vinculados à universidade, né? São profissionais contratados a partir de uma outra empresa. Então, a gente começou a entender um pouco a gestão e o funcionamento do serviço. E, em seguida, a gente passou por uma pesquisa em redes sociais e os espaços de interação ali entre a comunidade acadêmica, essa comunidade acadêmica que são servidores, alunos, pessoas que circulam na universidade, para a gente entender ali, tatear um pouco sobre o que as pessoas falavam desse serviço, falavam sobre o transporte universitário. Todo esse arcabouço então nos levou para fazer o quadro analítico a partir do modelo ServiQual, que é onde são os resultados que eu vou apresentar para vocês essa noite. E a partir das dimensões da qualidade, nós também definimos ali expectativas percebidas, os indicadores, fizemos ali a elaboração e distribuição dos formulários e a análise das respostas no modelo ServiQual. Então, nós conseguimos um resultado de 191 participantes, sendo 6 pessoas com deficiência, majoritariamente pessoas negras e mulheres cis, né? Ou seja, mulheres que se identificam com o seu próprio gênero, que não são mulheres trans.
Nós também conseguimos coletar a participação de uma majoritariedade de estudantes de graduação, alcançamos 50 cursos diferentes e usuários dos 3 trajetos em diferentes horários também. E alguns programas, alguns estudantes de programa de graduação, de pós-graduação, com alcance de 4 programas de pós-graduação em áreas distintas. Só que a gente olhou para esse contexto e a gente também identificou que a gente tinha que entender quem era o nosso usuário e quem não era. Então, a pesquisa ela vai trabalhar com um universo de 182 pessoas, ou seja, representando 95% desse público todo que a gente captou, que são as pessoas que têm uma vinculação formal com a UF e o e-mail institucional, que foi o nosso critério de entrada para responder o formulário. Então, só respondia a pesquisa quem tivesse esse e-mail. Isso garantiu ali o nosso controle em relação a quem respondia e quem não respondia. E pessoas que afirmavam dentro do formulário que utilizavam, né, o transporte universitário, o Busuf, para circular ali entre os campi da cidade. Essas pessoas elas disseram que quando não tem o ônibus, outras modalidades de transporte que elas usam para se locomover caminhando e o transporte público municipal. Essa realidade deve mudar um pouco agora, porque a cidade está implantando um sistema de bicicletas compartilhadas. Então, aí, né, a gente já vai tecendo as coisas que ficaram no passado, para ser reavaliada, mas os dias com maior uso desse serviço que a gente identificou são as terças e as quintas, precedidas das segunda-feiras, o que coincide, inclusive, com a maior quantidade de aulas, né, a concentração de aulas nesses dias da semana. E os principais horários de concentração e de utilização também fica, para a gente que está aqui nessa realidade, né, fica um pouco perceptível que a Rota 1, o maior pico dela é no horário de almoço, normalmente porque ela é a rota, né, que passa uma das hipóteses, né, que ela é a rota que passa ela para pelo campus onde tem o maior bandejão da universidade, e a Rota 2, que são os cursos diurnos, sobretudo cursos da saúde. Bom, então no campo da avaliação, a gente, né, usando o ServiQual, a dimensão da responsividade, que é a percepção dos usuários sobre a disposição, agilidade e eficácia de responder às demandas, a gente identificou que existe uma neutralidade, mas que ela vai sugerir um baixo índice de insatisfação nessa dimensão. Mas ela também abre para a gente uma outra possibilidade de reflexão, que é o desconhecimento das pessoas acerca dessas dimensões, né, dessas perguntas, desses indicadores que a gente analisou, como, por exemplo, a disponibilidade da equipe diante de uma solicitação de informação ou de suporte, ou para resolver as reclamações dos usuários. Então, isso abriu também para a gente ali uma outra frente, né, para discutir o transporte universitário. E as insatisfações nos casos de aviso sobre as mudanças de horários, atrasos, interrupções de serviço. Na dimensão da confiabilidade, que é a percepção do usuário sobre a capacidade de cumprir promessas, manter padrões consistentes e fornecer resultados previstos, a gente identificou que é uma dimensão avaliada como satisfatória, mas que existe um índice maior de insatisfação sobre a disponibilidade de informações, então, de horários e rotas. No âmbito da segurança, que é a dimensão que vai avaliar a percepção do usuário sobre a capacidade de manter um espaço seguro, confiável e tranquilo, a gente identifica que tem ali uma satisfação na segurança dentro e nos pontos e paradas do ônibus, mas que existe aqui uma insatisfação sobre a sinalização clara e acessível e o fornecimento de informações de segurança e procedimentos. Na dimensão da empatia, então, o que a gente analisou é que a percepção, a empatia, que é essa dimensão que vai analisar a percepção do usuário sobre a compreensão profunda das necessidades, expectativas, enfim, a gente analisou que existe uma satisfação com a comunicação e com o atendimento que os motoristas oferecem, ou seja, esses prestadores de serviço. E que também tem uma demonstração de empatia com a equipe do Busuf da UF, que é a pessoa que limpa, que é a pessoa que atende dentro do setor de transportes, mas a gente também identificou que existe uma insatisfação sobre os canais que vão permitir aí que as pessoas expressem as suas impressões, sugestões e reclamações.
O que nos foi uma surpresa foi a percepção sobre a empatia dos motoristas em situação que envolvem pessoas com deficiência, que foram vistas como uma satisfação significativamente superior à insatisfação. Ou seja, que mostra também que os nossos usuários, eles têm ali alguns valores, né, algumas coisas que eles valorizam mais, que brilham mais os olhos deles na prestação de serviço. O que tange a dimensão da tangibilidade, então, que é a percepção do usuário sobre a capacidade em dispor de uma estrutura adequada de equipamentos, instalações, funcionários e materiais de comunicação, a gente identifica que existe uma satisfação com o conforto físico dos ônibus, inclusive os ônibus eles foram reformados durante a pandemia, que foi um período em que eles ficaram parados, mas que existe uma insatisfação sobre a clareza e a visibilidade das informações nos pontos, nas paradas e em tecnologias que possam ser aplicadas para a melhoria do BUSUF. Essas tecnologias, elas vão e vêm dentro da universidade, é uma coisa que a gente relata dentro do Finais, Karina. texto. Aham. É uma coisa que a gente acompanha já há algum tempo, então elas vão e vêm, então elas foram classificadas como insatisfatórias, mas também, mais uma vez, aparece aí, né, a acessibilidade e o atendimento às pessoas com deficiência como uma insatisfação maior. Então, para concluir esse serviço, né, ele tem os seus veículos e as equipes percebidos como algo satisfatório, tem a questão da acessibilidade como uma sensibilidade, como um ponto relevante para a percepção dos usuários em relação à qualidade do serviço, mas a principal área de insatisfação refere-se, então, à comunicação, ou seja, os diferentes tipos de canais, e não só comunicação, né, pura e simplesmente comunicação institucional, mas esses diferentes tipos de canais, mídias, contato direto com usuários, sinalização, uso de tecnologias, e a ideia agora é a gente apresentar isso para que haja, haja um desdobramento, né, dentro da universidade, e a gente possa ir avançar, então, com a nossa pesquisa. É isso. Muito obrigado, Karina. Vamos abrir para perguntas. Se alguém já tiver alguma pergunta. Eu vou começar então. Karina, eu queria saber, vocês encerraram a pesquisa antes desses desdobramentos, né? Então, eu queria saber quais são os próximos passos, se vocês já têm algo planejado nesse sentido, se vocês, como foi a receptividade da pesquisa. Conta um pouquinho. Então, a pesquisa, ela foi uma provocação que nasceu um pouco na sala de aula, no curso de gestão e empreendedorismo, que o professor Fábio alimentou, né? Então, que ele trouxe para a gente discutir isso, mas o meu tema de pesquisa no doutorado é segurança universitária, né? A gente é Campi Inteligente e Segurança Universitária. Então, eu faço parte também de um projeto dentro da universidade que, desde 2019, vem pesquisando formas de melhorar os serviços relacionados à qualidade de vida dentro dos campos. Então, a gente já vinha pesquisando um pouco isso, e aí a gente se juntou para pensar isso a partir do modelo Serve Qual. E aí, por que que a gente fala que é o modelo Serve Qual? Porque a gente deu uma adaptada para implantar ele na universidade. Então, a gente tem dimensões que têm mais que 5 perguntas e dimensões que têm menos que 5 perguntas. Mas isso não inviabiliza, esse método não se inviabiliza por isso, né? Não é aquela coisa tem que seguir essa receita do bolo. Não, você consegue fazer análises da percepção dos usuários para melhoria da qualidade do serviço através dela. Muito bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não. Obrigada, Karina. Vou dar seguimento para o próximo trabalho, que é qualidade do serviço de transporte público na cidade de Manaus, sob a perspectiva dos usuários. Isso que vai apresentar já está por aqui. Alô, sim, só preciso que feche a A apresentação. Karina precisa parar de compartilhar para Desculpa, o Jonas conseguir, senão ele não vai conseguir. é que eu estou em 2 telas, desculpa, gente. Sem problema. Jonas, mesmo esquema, você vai ter 15 minutos, depois a gente abre 5 minutos para perguntas. Ok, E só vou faltando tentar. 3 minutos, eu te sinalizo. Beleza.
Deixa eu ver, carregou. Sim, estamos vendo. Só minimizar aqui que ficou as telinhas abertas em cima aqui, só um segundo. Beleza. Bom, o meu nome é Jonas, eu sou professor da Universidade Federal do Amazonas. Eu vou apresentar o trabalho. Esse trabalho foi um estudo que a gente iniciou lá em 2022, um estudo de iniciação científica, né? Foi realizado por dois alunos, primeiro pela Júlia Vitória e depois o Vinícius, que assumiu a segunda parte. O Ilmar, né, a Cristiane e a Gláucia da Univale, né, também ajudaram aí na escrita do trabalho. Bom, a qualidade do serviço de transporte público na cidade de Manaus sob a perspectiva dos usuários. Deixa eu ver se ele passa para frente aqui, ele não está passando. Deixa eu ver aqui se o modo de compartilhamento não está sendo. Deixa eu só peço perdão aqui que eu deixei a tela aberta e ele não está compartilhando. Certo? Tenta compartilhar. Moveu agora o slide. Deixa eu ver aqui, ok, pronto. Então, a cidade de Manaus, né, a capital do estado do Amazonas, ela tem experimentado uma rápida urbanização e um crescimento populacional nas últimas décadas. Isso é decorrente da criação da Zona Franca de Manaus, né, que é o polo industrial, que seria uma zona econômica especial desenvolvida dentro da Amazônia, né, para o desenvolvimento da Amazônia. Isso teve impactos positivos e negativos. O impacto negativo que a urbanização ela não foi planejada e ela se deu a partir então de invasões e que, né, então nós não temos ruas, nós não temos bairros, nós temos escassez no saneamento básico, enfim, e claro, né, isso repercute também dentro do transporte público. Então esse cenário levou a um aumento significativo da demanda por transporte público que se tornou então essencial para a mobilidade diária, né, da grande parte da população. No entanto, os serviços de transporte público nas cidades, eles são considerados insatisfatórios pelos usuários, com muitas áreas ainda desassistidas pela infraestrutura da mobilidade urbana, que são os bairros distantes, né, invasões, etc. Então, a qualidade desses serviços que abrange aspectos como segurança, pontualidade, conforto, confiabilidade, ele é fundamental para o bem-estar social e para a melhoria da qualidade de vida na região. Apesar, então, da importância do transporte público, há uma lacuna na literatura quanto à avaliação desse serviço sob a perspectiva dos usuários na região amazônica, especialmente, né, na capital Manaus. Então, esse estudo, portanto, né, ele busca preencher essa lacuna ao analisar, então, como os usuários percebem a qualidade do serviço de transporte público e como essa percepção impacta na sua satisfação geral. E para isso, então, a gente desenvolveu a seguinte pergunta de pesquisa, né? Em que medida os serviços de transporte público impactam na satisfação geral dos passageiros? E o objetivo da pesquisa foi analisar a qualidade do transporte público urbano na cidade de Manaus sob a perspectiva dos usuários. E, é claro, isso traz tem algumas importâncias, né? Primeiro, estende a contribuição para a literatura sobre o transporte público e, claro, também apresenta algumas observações práticas, né, para o desenvolvimento de políticas públicas para dentro do contexto da Amazônia. A revisão da literatura, então o paradigma de medição da qualidade percebida pelo transporte público, ele se concentra principalmente sempre na perspectiva dos usuários. Aqui há uma crítica, abro um parêntese, né, há uma crítica por uma corrente de pesquisa que não aceita essa percepção a partir da perspectiva dos usuários, mas esse estudo ele parte dessa perspectiva sobre a perspectiva dos usuários. Então, a análise da satisfação dos clientes como um construto operacional a partir do qual esses atributos de serviço, a percepção deles, sua importância pode ser identificada em termos de satisfação geral com o serviço. Com isso, nós temos quatro principais pilares que são os pilares do desenvolvimento teórico dessa pesquisa. Primeiro, que é a qualidade percebida, que se refere, então, à avaliação dos usuários sobre diversos aspectos do serviço de transporte, como segurança, confiabilidade, conforto e convergência. O segundo pilar teórico, ele versa sobre o julgamento subjetivo dos usuários, que fala sobre a satisfação, sobre a qualidade de serviço em comparação com suas expectativas prévias.
E o terceiro pilar, né, que é o valor percebido, é a avaliação dos usuários sobre a relação custo-benefício do serviço prestado, né, considerando o preço pago em relação à qualidade recebida pelo serviço. E o último pilar, que é a fidelização, é a intenção dos usuários de continuar utilizando o transporte público e de recomendá-los para outras pessoas baseada na satisfação com o serviço que é prestado pelas prestadoras de serviço de transporte público. Bom, aqui são algumas das referências importantes que foram utilizadas para embasar a construção teórica, que é o Zahn, Embole, Oliver, Zeitman, Lierop, né? São alguns estudos, né, que apenas apresento aqui como revisão da literatura, com umas referências importantes. E aí nós chegamos ao modelo conceitual. Esse modelo conceitual, ele foi o modelo adaptado de Zahn et al. Ele é construído com base na teoria da American Customer Satisfaction Index, que é o ACSI. Então, ele utiliza algumas dimensões. Por exemplo, a dimensão da qualidade percebida, ela é mensurada sobre conveniência, segurança, confiabilidade, conforto, serviço operacional. E depois nós temos outras variáveis, como a expectativa do passageiro, o valor percebido do passageiro, satisfação geral do passageiro, e depois finalizando com reclamação do passageiro e a fidelização, então, dos passageiros. Com isso, nós desenvolvemos, então, oito hipóteses para testar no modelo. A primeira hipótese, que é a expectativa dos passageiros, tem um efeito positivo na qualidade percebida do transporte público. A H2, a qualidade percebida pelos passageiros tem um efeito positivo no valor percebido dos passageiros do serviço. H3, a expectativa dos passageiros tem um efeito positivo na satisfação geral com o transporte público. H4, o valor percebido tem um efeito positivo na satisfação geral dos usuários do transporte público. H5, a qualidade percebida pelos passageiros tem um efeito positivo na satisfação geral. E H6, a satisfação dos passageiros tem um efeito negativo nas reclamações dos usuários. H7, a reclamação dos passageiros tem um efeito negativo na fidelização dos usuários. E por fim, H8, a satisfação geral dos passageiros tem um efeito positivo, então, na fidelização dos usuários de transporte público. Essas foram as hipóteses testadas, nosso modelo conceitual, que foi utilizado a partir do PSI, e aí nós chegamos na metodologia. Então, na pesquisa descritiva, com levantamento de campo, nós fizemos uma pesquisa durante praticamente um ano e pouco, e que começou em novembro de 2022, que foi até dezembro de 2023. Foram entrevistados 1.042 respondentes, né, usuários do transporte público na cidade de Manaus. Esses pontos de coletas foram em diferentes pontos, em diferentes regiões dentro do contexto, né, dos usuários do transporte público. Foi usado um questionário baseado no índice de satisfação dos passageiros, que é o PSI, e aí foi utilizado, então, equações estruturais para testar essas hipóteses e analisar as relações entre essas variáveis latentes. Bom, aqui já falando um pouco então do nosso modelo, né? Aqui, na verdade, falando sobre a confiabilidade, a validade do modelo, nós temos aqui a matriz de correlação, todos esses dados foram, né, atenderam, né, a validade do modelo, e aqui sobre o nível dos itens, né, dentro do construto de pesquisa. Então, todos os níveis. Todas as cargas faturais são significativas e aí a qualidade, esse aqui é justamente para ver se o modelo atendia a qualidade para que ele pudesse ser rodado. E aí nós chegamos então no modelo das equações estruturais, em que nós temos aqui a expectativa dos passageiros, a qualidade percebida, o valor percebido, a satisfação geral. Então esse é o desenho, essa é a plotagem do próprio Smart PLS, mas eu traduzi isso aqui em uma tabela. Primeiro, então, aqui nós temos todas as nossas hipóteses, exceto a H5, que foi a única hipótese aqui que não foi suportada, todas as demais hipóteses aqui foram suportadas, e o que nos chamou atenção aqui é o grão de efeito do R quadrado que nós tivemos aqui. Então, todos os efeitos foram considerados efeitos grandes dentro desse modelo. Nós temos aqui as VIF, né, e a VIF, todas elas abaixo de 5, atendendo, então, os pressupostos da equação estrutural, os coeficientes, o erro padrão, a estatística T, os valores pi-value, etc., e o R quadrado ajustado. Depois, os coeficientes aqui, os dados mais relevantes, então, né, que nós podemos tirar do modelo. Qualidade percebida, satisfação geral, o 0,61 foi o beta, com pi-value aí de 0,01.
Os usuários que percebem a alta qualidade no serviço de transporte têm maior probabilidade de estarem satisfeitos. As reclamações, elas tiveram um beta negativo, né? Um aumento nas reclamações, então, ele está associado a uma diminuição na fidelidade dos usuários. E as explicações dos resultados. Então, as hipóteses confirmadas mostram que a qualidade percebida e a satisfação geral são determinantes, então, e essenciais para a fidelização dos usuários. A gestão eficaz das expectativas e reclamações desses passageiros pode melhorar significativamente a percepção do valor e aumentar a lealdade ao serviço. É só esperar aqui que ele passe ao próximo slide. Deixa eu ver aqui. Ele tem um pouco de delay aqui. Bom, alinhamento então com estudos anteriores. A qualidade percebida, a satisfação geral, os resultados confirmam achados anteriores, como o trabalho de Zeng e Bolle e Mazula, que destaca a qualidade percebida como um fator-chave, então, para a satisfação dos usuários do transporte público, e o valor percebido na satisfação geral, assim como apontado, então, por Zet Mail, o valor percebido pelos usuários desempenha um papel, então, crucial na satisfação, reforçando a importância de uma boa relação custo-benefício. E divergências notáveis, reclamação e fidelização. Embora a literatura sugira que a satisfação leva a menos fidelização, o efeito negativo encontrado no estudo foi mais pronunciado do que em estudos anteriores, sugerindo, então, que os usuários de Manaus podem ser mais sensíveis às falhas no serviço do transporte público. E aqui as implicações práticas, né? Para os gestores de transporte público, foco na qualidade, investir continuamente na melhoria da qualidade do serviço, especialmente em aspectos como segurança, pontualidade, conforto. Segurança, aqui está relacionada à segurança do próprio veículo, tá? Não a segurança relacionada aos assaltos, etc. A pontualidade também é um outro fator, né, bastante assinalado, que não há uma pontualidade e conforto. Pode aumentar a satisfação e, consequentemente, a fidelização dos usuários. E gestão das expectativas, alinhar as expectativas dos usuários com a realidade do serviço oferecido por meio de comunicação transparente e campanhas de conscientização, né, que podem reduzir a discrepância entre expectativa e percepções. E para os formuladores de políticas públicas, né, priorizar a qualidade dos serviços, né, políticas públicas devem focar em melhorar a infraestrutura e o serviço de transporte, considerando então as necessidades e expectativas dos usuários, para promover um sistema mais eficiente e satisfatório, e uma gestão eficaz de reclamações, implementar sistemas robustos de coletas e resoluções de reclamações, para mitigar impactos negativos na fidelização dos usuários e a melhor percepção, então, do serviço. O impacto aqui da qualidade percebida. A qualidade percebida pelos usuários do transporte público em Manaus foi identificada como um fator crucial para a satisfação geral e para a fidelização dos passageiros. A satisfação dos usuários, fortemente influenciada pela qualidade percebida, tem um efeito significativo na redução das reclamações e no aumento da lealdade dos serviços. E a gestão eficaz das expectativas e a melhoria contínua dos serviços são essenciais para aumentar a satisfação e fidelizar os usuários. Sugestões, então, para futuras pesquisas, né? Investigar o impacto das tecnologias emergentes, como aplicativos móveis, para informações em tempo real e métodos de pagamentos digitais na satisfação e fidelização dos usuários, e avaliar como a digitalização dos serviços pode melhorar a percepção da qualidade, reduzir reclamações de passageiros e melhorias contínuas, estudos longitudinais que acompanham então as mudanças na percepção dos usuários ao longo do tempo, focando em melhorias contínuas na qualidade do transporte público e comparar os resultados em diferentes contextos urbanos para identificar variáveis contextuais que possam influenciar na qualidade percebida e a satisfação dos usuários em outras regiões. E era isso, gente. Muito obrigado aí. Obrigada, Jonas. Vamos abrir para perguntas. Vou começar então. Jonas, eu queria saber, assim, eu vi no artigo que você teve algumas características que foram, quando você comparava com a literatura, você via que era diferente do que era esperado para a realidade de Manaus. Fala um pouquinho como foi achar essas diferenças da literatura, o que que vocês puderam concluir sobre o público que vocês estavam pesquisando?
Bom, primeiro que uma característica interessante, né? Que a péssima qualidade, ao decorrer do tempo, ela passa a ser percebida não mais como uma péssima qualidade, ela é péssima qualidade, ela passa a ser incorporada pelo usuário como natural. Então, essa é uma característica que também a gente encontrou na literatura, e isso também pode ofuscar os resultados. Mas, de maneira geral, a gente utilizou um modelo que é utilizado pela literatura americana e foi um modelo, o Zetmaier rodou esse modelo na China. Então, por isso que a gente adaptou esse modelo para o nosso contexto dentro da Amazônia. Mas, assim, ó, esse estudo ele teve dois estágios, teve a fase quantitativa e a fase qualitativa. A gente não cruzou essas informações, mas a fase qualitativa. Quanto mais distante, mais pobre os bairros, pior a qualidade dos veículos de transporte público. Mais irregular, maior superlotação e quanto mais nobre o bairro, melhor a qualidade do transporte público e mais pontual seria esse transporte público, né? Então temos esses desafios ainda. Esse aqui é um estudo preliminar ainda, a gente vai aprofundar melhor essas análises, mas é bastante interessante. Ficou mudo. Tava muda. Obrigada, Jonas. Tem mais alguma pergunta? Alguém queira fazer? Sigo então para o último trabalho da noite. Breve discussão e análise sobre o perfil do consumidor homoafetivo. A pessoa que vai apresentar está presente? Imaginei que não mesmo, mas queria perguntar para oficializar. Nesse caso, pessoal, vou encerrar a nossa sessão por hoje. Agradeço muito a participação de vocês, excelentes trabalhos e desejo muito sucesso nas próximas pesquisas. Obrigado aí pela oportunidade, parabéns também para a Karina pelo trabalho. Karina, se você permitir, eu vou roubar o teu trabalho, vou encaminhar para uma colega que está fazendo uma pesquisa semelhante, com os estudantes da Universidade Federal do Amazonas, se você permitir. Claro, passa meu contato. Eu estou pesquisando universidade, né? Universidade pública, principalmente, que é Legal. nossa, é uma coisa nossa. Tá, eu vou Mas compartilhar o vou teu adorar. trabalho com a minha colega, então. Gostei do Fechado. trabalho, parabéns. Viu, Juliana? Obrigado aí pela condução aí, né? Legal, nos encontramos por aí. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, bom descanso.